Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente nesse canal. Se você gostar do vídeo, gostar do conteúdo aqui apresentado, por favor deixe seu like, tá? Comente a sua opinião, se você concordar ou discordar de mim, você é livre para isso, tá? Ninguém aqui é obrigado a concordar comigo, eu não tô aqui para fazer lavagem cerebral em ninguém. Eu sempre chego aqui na humildade, como sempre fiz, vocês sabem. Coloco um vídeo aqui, exponho meu ponto de vista sobre uma coisa ou outra, tá? Já deixando claro, sempre deixei claro que não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade, eu sou apenas buscador dela, certo? Pois bem, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco, mudar um pouco de assunto, tá? Deixar esse assunto de formato da Terra, Terra plana. Vamos deixar isso um pouco pra lá, até porque isso não é relevante no momento, todo mundo aí já sabe, não acredito mais que a Terra é plana. Mudei de assunto, mudei de ideia mesmo, tá? Mudei porque vi que estava errado e todo ser humano tem a livre... tem o seu livre arbítrio para fazer isso, né? A livre liberdade de fazer o que quiser, o que bem entende. Eu penso que é até humildade da parte da pessoa admitir que está errada sobre algo, né? Diferente de muita gente também que não é assim. Mas enfim, o assunto do vídeo aqui é o seguinte, ó. Uma pergunta interessante: por que o Brasil não melhora nunca? Por que o Brasil não evolui? Por que o Brasil não tá entre os países mais poderosos do mundo? Tá entendendo? Porque o Brasil tem totais condições, tem infraestrutura, tem tudo para que o país seja considerado de primeiro mundo. Mas por que até hoje não é? Por que até hoje o Brasil é esse país atrasado? Por que até hoje o Brasil é esse país aí subdesenvolvido? Tá entendendo? Por que até hoje o Brasil é um país cheio de corrupção, cheio de roubo, cheio de falcatrua? Tá entendendo? Cheio de coisas ruins, cheio de coisas negativas, violência, criminalidade e outras coisas mais, tá? E outros tantos crimes. Por que o Brasil não melhora nunca? Vamos lá, é uma pergunta até interessante. E eu vou tentar responder baseado no meu ponto de vista, tá? Deixando claro que é o meu ponto de vista, não li em lugar nenhum nem nada, é o que eu penso. Eu penso que tudo isso começa um pouco no povo. Começa um pouco com o caráter do povo, da população. Porque veja bem, vamos lá, vamos imaginar o cenário de hoje. Muitas pessoas votou naquele cara lá que faz o L, certo? Muita gente votou nesse cara. Como é que o Brasil tá? Como é que tá a situação do país atualmente, com esse cara aí no poder? Você vê alguma melhora no PIB? Você vê alguma melhora na economia? Não, você tá vendo aí, ó, ele cortando verba de educação, cortando verba de várias coisas importantes. Tá entendendo? Você vê aí várias empresas quebrando. Teve um artigo aí que saiu uns meses atrás falando que mais de 4.000 empresas fecharam. Tá entendendo? No primeiro, acho que no primeiro semestre. Não, no primeiro trimestre, tá? Desculpa, no primeiro trimestre várias empresas aí faliram, né? Foram à falência, foram derrubadas. Então, galera, você vê aí o preço dos alimentos, alimentos simples como arroz, feijão, ovos, tomate, coisas desse tipo, vocês vê que estão caríssimos, tá? Muitos alimentos, preço absurdo de muitas coisas, a inflação atacando e a gente não vê melhora nenhuma, tá entendendo? Com esse cidadão que foi posto no poder. Esse cidadão que foi posto no poder, muita gente sabe que, pô, o cara roubou muita coisa, o cara, pô, ele nunca foi honesto, ele nunca foi uma pessoa assim de se confiar. Inclusive o cara é ex-presidiário. Então, o que esperar de uma nação cujo próprio povo coloca lá no poder e elege um cara ex-presidiário? Vamos lá, vamos fazer essa reflexão. O que será que... Será que esse povo vai colher algo de bom? Bom, eu creio que não. Todo mundo sabe que eu não sou muito de entrar em política aqui no canal, em polêmica política, porque pra mim não agrega em nada. Mas certas coisas é bom a gente até discutir e raciocinar mesmo. Porque a gente sabe que o mundo é um grande palco, né? Existe um poder maior por trás dos políticos. Por trás, né, dessa política suja, que é suja, mas as pessoas que comandam de verdade são mais sujas ainda. A gente vê que a política, por um lado, ela também é uma distração. Todo mundo sabe aqui que eu não sigo partido político nenhum, não sou de esquerda nem de direita. Já falei muitas vezes aqui no canal que esquerda e direita são os braços do mesmo sistema. Mas o que eu tô falando aqui é algo real e é algo para te fazer refletir, para te fazer pensar. O próprio povo brasileiro muitas das vezes é a causa da própria desgraça do país. Porque o povo muitas das vezes é ignorante, o povo não procura ler, o povo não procura obter, né, uma cultura boa, uma cultura positiva, ter boa referência musical, etc e tal. Muitas das pessoas só consomem lixo, tá entendendo? Muitas das pessoas seguem a Choquei,
páginas de fofoca da vida de famosos, de artistas, coisas que não agreguem nada para melhora pessoal, para evolução da pessoa, coisas extremamente fúteis. Quem quer saber quem tá pegando quem? Quem quer saber o que o Neymar deixou de fazer, o que o cara faz ou deixou de fazer, o que o Caio Castro fez ou deixou de fazer, o que a Luísa Sonza deixou de fazer, tá entendendo? São coisas que não fazem sentido, mas são coisas que a maioria das pessoas, ó, estão ali, ó, tá entendendo? Consumindo isso. Big Brother, que é algo que também não agrega em nada, tá entendendo? É um reality show, pra mim é palhaçada, tá entendendo? Nunca me interessei por Big Brother, nunca. Então vocês podem ver que esses tipos de coisas, essas coisas aí, tudo isso ajuda a moldar opinião pública, ajuda a moldar o caráter, a forma de pensar de muitas pessoas, tá entendendo? Muitas pessoas sentem prazer em estar numa casa sendo 24 horas vigiadas, e tudo aquilo ali é por dinheiro, né? Muitas das vezes é até encenação. Então tudo isso começa na cultura, na educação, no povo. Vocês podem ver que o Brasil é um dos países que tem o maior índice de criminalidade. É um dos países que está no ranking, está entre os primeiros, entre o povo mais ignorante. O Brasil é uma das nações mais ignorantes, com QI baixo. E eu não tô falando isso aqui pra ofender ninguém não, galera. Eu não tô falando isso aqui com a maior felicidade do mundo. Pelo contrário, eu falo isso aqui com uma grande frustração e tristeza. Porque o Brasil já deveria ser há muito tempo uma das maiores potências. Tá entendendo? Uma das maiores potências mundiais. O Brasil é um país que exporta comida para vários lugares do mundo. O Brasil é o verdadeiro celeiro mundial. Tá entendendo? Tem recursos naturais, paisagem, tem a maior reserva de água doce do mundo, é o Brasil. O Brasil ele tem vários canais bastante importantes, tá entendendo? Então, meus amigos, o Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo. A maior bacia hidrográfica do mundo é aqui no Brasil, está localizada aqui, tá entendendo? Então, o Brasil é um país privilegiado e riquíssimo, não tem nada, quase não tem catástrofes naturais, né? Apesar de ter enchente, né, muitas das vezes, mas outros tipos mais violentos. Não tem maremoto, não tem terremoto, o Brasil está numa faixa legal que não tem falha geológica para ter terremoto. Então, o Brasil, tendo todas essas belezas e maravilhas e vantagens, por que continua sendo um país atrasado? Não será que é porque o povo está fazendo errado? Muitas pessoas falam mal dos políticos. Realmente, os políticos são a escória do país. Eles que fazem a desgraça. Mas o povo também, às vezes, nem precisa reclamar. Nem tem motivo de reclamar. Porque às vezes o próprio povo também faz o país afundar. O povo não se interessa em buscar uma educação de qualidade, em aprender um idioma diferente. Tá entendendo? Muitas das pessoas, muitas das vezes, se contentam com a mesmice. Tá entendendo? Você vê as pessoas querendo umas mentem para as outras, umas enganam as outras. As pessoas se batem, se pisam, se traem, se matam, se flageiam. Estão entendendo? As pessoas tentam tirar vantagem de tudo. O brasileiro sempre quer tirar vantagem acima de tudo e de todos. Quer sempre ser o malandro e se dar bem acima de todos. Estão entendendo? Ele não teme em ser pego no flagra. Ele teme em não se dar bem perante o próximo, o brasileiro. Tá entendendo? E eu falo isso com uma grande vergonha e frustração, tá? E eu penso que é por isso essa é a razão pela qual muitas pessoas estão deixando o Brasil e indo morar em outros países. O poder de compra do Brasil também é muito ruim, é um lixo. Infelizmente, no nosso país ele não há perspectiva de melhora. E eu não tô falando isso aqui pra deixar ninguém frustrado nem desanimar ninguém, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, galera. Tá entendendo? Às vezes a sinceridade ela dói, mas ela é necessária. Melhor você ser machucado com a verdade e com a honestidade. Melhor ser machucado com a sinceridade e a verdade, receber a verdade, do que ser iludido com mentiras. Tá entendendo? Infelizmente é o cenário atual do país. A gente não pode tapar os olhos pra nada disso, nem ser covardes de fingir que não tem nada acontecendo. Infelizmente as coisas são assim. Bom, esse é meu ponto de vista. Talvez eu estenda esse assunto para outros vídeos. Comente a sua opinião abaixo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí pela paciência. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.